Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Como que eu cheguei até aqui, como que eu iniciei no marketing digital, como que eu virei empreendedora. Mas a minha trajetória até aqui não foi nada fácil. Eu tive muitos preconceitos para lidar, tive muita dificuldade em ser aceita, né, na sociedade. Tanto que é difícil você querer mais, querer cada vez mais, né, e em busca dos seus objetivos e você não ter estrutura para isso. É isso que eu vou contar para vocês aqui hoje. Mas para quem não me conhece, eu me chamo Eliane Batista, tenho 36 anos, sou cadeirante, casada e sou empreendedora digital. E como eu disse, essa trajetória não foi fácil para chegar até aqui. Tive muitos obstáculos, muitos desafios, mas eu nunca desisti dos meus sonhos, tá? Eu sou cadeirante desde que nasci. Eu nasci em Santa Catarina, Modelo, né? Modelo Santa Catarina. E eu vim para o Paraná bebê, né? A minha família se mudou de lá e veio para cá. E foi aqui em Medianeira que eu vivi até os meus 8 anos de idade. Aqui que eu comecei a estudar, só que aqui em Medianeira eu não estudava numa sala normal, eu estudava numa sala especial para pessoas com deficiência. E quando eu me mudei para Itaipulândia, lá não tinha uma sala específica para pessoas com deficiência, né? Então eu estudei numa sala normal, né? Junto com as outras pessoas. Isso foi muito bom para mim, porque aí que eu fui perceber que não tinha nada de errado em eu estudar com outras pessoas, sabe? Em ter convivências com outras pessoas, porque eu não sou diferente de ninguém, eu apenas tenho uma limitação, né? E muitas pessoas vejam a deficiência de alguma pessoa como uma coitadinha, como uma pessoa extraterrestre. Muitas vezes te tratam mal, fazem bullying com você. É muito difícil isso, né? Você ter que enfrentar tudo isso. Mas ao mesmo tempo é muito aprendizado também, porque você aprende a ser mais forte, você aprende que você é capaz de vencer qualquer obstáculo na vida, sabe? Eu sempre sonhei, né, em ter uma vida melhor. Minha mãe, ela trabalhou muito para que a gente tivesse uma vida com mais conforto, né, com mais dignidade. A gente sempre foi de família muito humilde, mas nunca passamos necessidade extrema, graças a Deus. Mas é bom, desde pequena, sabe, eu tinha algo que um dia eu fosse viver algo mais, que eu ia fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Quando eu era pequena assim, quando eu era adolescente, eu fiz várias palestras, né? Lá na cidade onde eu morava, que era em Itaipulândia. Contava um pouco da minha história, de como foi minha trajetória. E não foi nada fácil. Teve uma vez que, isso foi no colegial já, que deu um BO lá com um professor meu,
que ele não quis me colocar em grupo, né, para fazer o trabalho. Me deixou sozinha, me excluiu, porque ninguém me incluía, na verdade, para fazer os trabalhos, né? Era sempre o professor, geralmente, que me incluía né, nos grupos para fazer o trabalho. E aquilo ficou muito marcante em mim, sabe? Eu até tinha pensado em parar de estudar, né? Mas eu gostava de estudar. Eu queria algo mais para mim, eu queria aprender. E mesmo assim eu ia, né, para a escola. E tinha um rapaz que ele trabalhava como porteiro e ele sempre me levava para a sala de aula, porque nessa época eu não tinha cadeira motorizada e eu não consigo empurrar a minha cadeira. Então, eu sempre dependi de alguém, né, para estar me levando até a sala de aula. Se eu não encontrasse um colega da minha turma, era sempre esse rapaz. E ele perguntou como é que tava e tal, né? E eu falei, ó, eu só tô vindo pra escola porque minha vontade de estudar é muito maior do que as coisas que estão acontecendo aqui na escola comigo, sabe? E daí ele me chamou pra conversar e eu contei toda a história, que o professor me deixou fora do grupo, não me incluiu no grupo e pediu para que eu fizesse o trabalho sozinha. Isso me deixou muito chateada, porque eu fui excluída em vez de incluída, né? Isso me deixou muito mal, mas mesmo assim eu não desisti dos meus sonhos, né? A escola tomou as medidas cabíveis, né? Com medo que a minha mãe entrasse com um processo contra a escola. E, enfim, terminei o terceirão, né? Me formei no colegial, entrei para a faculdade, né? Fiz faculdade de secretariado executivo. Eu morava em Tempulândia e eu tinha que ir para Foz do Iguaçu para fazer faculdade, porque na minha região tinha até aqui em Medianeira a faculdade, só que não na área que eu queria. Aí muitos falaram assim, por que você não faz administração, né? Que daí é mais perto, é mais fácil, mas não era o que eu queria, porque eu queria fazer psicologia. Só que, né, eu passei no vestibular, tudo. Só que daí quando começou as aulas na faculdade, eu não consegui cursar o curso de psicologia, porque só tinha de manhã à noite, não tinha. E na minha cidade só tinha transporte para a faculdade à noite, então não ia ter como. Ou eu trocava de faculdade, ou eu trocava de curso. E como lá naquela faculdade eu pagava meia só, né? Meia por ser cadeirante, eu optei então por mudar de curso. E como eu falei, na época eu tinha feito um cursinho na cidade de secretariado executivo e gostei, né? Falei, ó, eu quero, se não der certo pra mim, ser secretária pra mim seria ótimo, né? Porque eu não preciso ficar me locomovendo. E daí comecei então a fazer secretariado executivo e me encontrei dentro desse curso, sabe? Era o que eu queria, porque dentro do secretariado executivo tinha psicologia. E eu falei, graças a Deus que não abriu turma, porque as aulas de psicologia eram um saco, não gostei não era pra mim. Por mais que eu gostasse de escutar, e até hoje eu aconselho as pessoas, eu ajudo pessoas, né, quando precisa de um acolhimento para escutar, né, o que ela tá passando, eu faço isso sem faculdade mesmo, porque faculdade de psicologia, gente, não é fácil. É muita leitura, né? São termos muito complexos.
Mas na faculdade, por mais que, tipo assim, fosse menos preconceito, vamos se dizer assim, eu passei por muito perrengue na faculdade, muito. Não pela faculdade, porque a faculdade, ela sempre supriu as minhas necessidades, né? Mas no ônibus, aonde eu ia para a faculdade, não tinha elevador, né? Eu tinha que ficar sendo carregada no colo. Isso era muito constrangedor para mim, porque eu não gosto de ser carregada por estranhos no colo, né? Por ninguém, na verdade, né? O único que me carrega no colo é meu marido. Mas nunca gostei assim, né? E ele me carrega até por uma opção dele, porque eu consigo entrar no carro sozinha, né? E ele gosta de ficar me carregando pra lá e pra cá. Essa é uma das vantagens, né? Que sempre a gente tá juntinho ali, né? Aí eles queriam me tirar do ônibus da faculdade, né? Por quê? Porque eu morava mais pro interior da minha cidade, né? E eles queriam que eu passasse pela cidade primeiro, que já era caminho a ida para minha casa, né? Era só que uns 5, 10 minutinhos me deixava em casa e eles iam para casa. E daí deu maior perrengue, porque eu não queria ir para a cidade, porque imagina, para mim é muito cansativo você, né, ficar sendo carregada para lá e para cá, sacolejando dentro do ônibus e ter que rodar a cidade para deixar o povo para ir para casa, né? Então eu não aceitava isso, e nem minha mãe, porque minha mãe ficava me esperando, né, para me ajudar a me tirar do ônibus, né? Então a gente teve então que ceder, porque eles falaram então, né, ceder entre aspas, para parar a briga. Então uma semana eu ia para casa primeiro e uma semana eles. Deixa eu tomar um gole de água aqui, gente. Para daí parar a briga, né? Por conta desse bendito trajeto, né? Que era longe. E daí então pararam de me incomodar, né? Daí acabou a briga, mas eu não aceitava muito isso, sabe? Aceitava obrigada, porque imagina, ter que rodar a cidade para entregar as lindezas que não podiam ficar um pouquinho a mais, né? Dentro de um ônibus, mas tranquilo. A minha faculdade foi 3 anos, né? Eu me formei em secretariado executivo, não peguei nenhum exame, nada, graças a Deus, né? E me formei, só que em 2011 eu me formei. Só que eu não consegui emprego na área. Até a prefeitura tinha me dado uma vaga até. Só que por conta do meu benefício, eles acharam melhor não me dar essa vaga, porque todo mundo falava que se eu trabalhasse, eu perdia meu benefício. Nossa, aquilo foi bem frustrante pra mim, sabe? Porque o meu sonho sempre foi trabalhar, né? Independente qual área fosse. E não deu certo, sabe? E então, né, fiquei só em casa, né? Depois na faculdade, com minha mãe, com minha família, né? E aquilo me deixava muito triste, porque 3 anos, bem dizer, jogando fora, porque eu morava no interior,
para eu sair para qualquer lugar eu dependia de alguém. Isso era bem chato, na verdade, porque eu sempre quis ter independência, sempre quis fazer as coisas sozinha. Mas por conta da onde eu morava, até para namorar, gente, é complicado, porque pessoa com deficiência já é taxada como coitadinha, como incapaz, como não pode casar, não pode namorar, blá 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 blá, né? Já é mais difícil. Boa noite, Elaine, tudo bem? Então, sabe, foi bem complicado, assim, sabe? Eu pensava, assim, que eu nunca ia namorar, né? E quando eu iniciei na faculdade, então, a minha mãe comprou um computador, porque como eu morava no interior, eu precisava... Oi, Dinalva! Boa noite. Eu precisava de um computador. Ou ela comprava o computador para mim, ou a gente morava na cidade, né? Que eu podia daí me locomover sozinha sem depender de ninguém. E daí então ela optou por comprar um computador para que eu pudesse estudar e fazer os trabalhos na faculdade. E aí que abrangeu, então, né? Foi aí que eu fui conhecer um pouco do mundo lá fora, né? Ter contato com rapazes, porque antes disso eu até tive um contato na faculdade, eu até fiquei com um rapaz lá, mas não deu certo, não deu liga. Então, né, não deu liga e passou. Mas foram se passando os anos, eu fui conhecendo outras pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar naquele aplicativo do Badoo. Entrei muito em sala de bate-papo também, né? E tive o meu primeiro namorado dali, né? Ficamos 1 ano juntos. E daí ele me deixou do nada. Ele também tinha uma deficiência, né? Só que ele andava. E me deixou do nada. Nossa, eu sofri pra caramba, viu? Porque eu pensava assim, se ele me deixar, eu não vou arrumar ninguém. Em 3 meses já tinha um rapaz no meu pé me incomodando, querendo namorar. Mas assim, né? Depois de um tempo, acabei voltando com esse meu ex, né? Ficamos um tempo junto. E daí em 2017, ele me largou. Eu larguei dele, na verdade, né? E fiquei um período sozinha. Mas a parte mais difícil da minha trajetória foi em 2016, que eu perdi minha mãe, minha companheira e minha irmã, né? No mesmo ano. Quando eu perdi minha mãe, eu pensei assim, nossa senhora, já era pra mim, né? Não vou ter sentido para viver. E eu tirei uma força assim tão grande que vocês não imaginam, né? Porque imagina, você sozinha, só com suas irmãs, sem a sua mãe ali pra estar com você, porque a gente era companheira de todas as horas na janta. Almoço não, porque ela trabalhava, né? Então a gente não ficava junto na hora do almoço. Mas era depois que ela estava em casa, a gente ficava juntas, tantos natais, tantos ano novo, só Natal ainda tinha a família toda, né? Mas no ano novo não, era mais só eu e ela, sabe? E ela chorava muito porque a gente ficava sozinha, sabe? Só eu e ela, assim. E daí foi um baque muito grande, sabe? Mas Deus foi tão grandioso comigo que, né, depois que ela partiu,
que ela colocou o Jefferson na minha vida em 2019. Porque assim, eu tava numa fase da minha vida que depois que eu larguei do meu ex-namorado em 2017, eu não tinha mais aonde ir, entendeu? Não tinha amigas para ir visitar, não tinha lugares para ir. E sempre que eu queria sair, eu dependia de alguém. Aí, como eu não tinha para onde fugir, eu fiquei de babá das minhas irmãs, né? Que a minha irmã que faleceu deixou um menino e a minha irmã mais nova teve uma menina. E eu cuidava dela, então, desde os 4 anos de idade, porque ela tinha uma babá, só que ela tinha pavor da babá, ela não gostava da babá. E daí minha irmã pediu se eu não cuidava dela, então, né? Então eu falei, não. E a mãe, né, daí conversou comigo, daí eu falei, então tá. E daí quando a mãe faleceu, piorou-se tudo, né? Porque daí as novinhas queriam ir pra balada e a titia aqui ficava de babá de segunda a segunda. Daí eu falei, eu tava esgotada daquilo. Tinha muitas vezes que eu ia dormir chorando, sabe? Que eu não aguentava mais aquilo, sabe? Que eu queria sair também, eu queria aproveitar a vida, né? Como elas aproveitavam. Só que eu não tinha pra onde ir, sabe? Eu saía com elas, né, às vezes e tal, mas não era a mesma coisa, né? Eu queria sair, eu queria curtir a minha vida. E foi aí, né, de tanto eu rezar para que Deus me tirasse dessa vida, apareceu o Jefferson, o meu príncipe, que, né, a gente começou a namorar então e eu toquei o foda-se. Toda vez que ele me chamava pra sair, eu saía, porque, né, eu precisava daquilo, eu precisava seguir a minha vida. Gosto muito dos meus sobrinhos, amo muito eles, amo muito as minhas irmãs, mas eu precisava dar um rumo na minha vida, porque se eu continuasse trancada dentro de casa, né, cuidando de sobrinha, provavelmente eu não estaria mais aqui. Não estaria mais, sabe? Então, foi libertador, assim, pra mim, sabe? Conhecer lugares que eu não... Até aqui em Rio de Janeiro, lugares eu nunca tinha ido comer um lanche aqui em Medianeira, por exemplo. Ele ficava, tipo, espantado. Nossa, o que? Eu falava assim, nossa, o que é isso? E, tipo, por exemplo, uma carne ou né, alguma comida diferente, ele ficava assim, nossa, ela nunca comeu isso, ela não sabe nem o que é. Mas é porque eu tive uma vida, né, difícil. Não ia pra lugar nenhum, não conhecia muito, né, das coisas. E ele achava no começo que era exagero meu, mas nunca foi exagero meu. E então, né, daí nós ficamos 8 meses juntos namorando. Não foi até antes. Foi em setembro de 2019, ele me pediu um casamento, então, né? Porque assim, quando a gente se conheceu, eu e o Jefferson, foi tudo muito rápido. Tipo, a gente começou numa quarta-feira a conversar pelo Facebook, trocamos o WhatsApp, porque eu detestava, né, conversar pelo Facebook. E daí a gente começou e eu falei assim pra ele, vamos se falar em chamada de vídeo, porque eu detesto digitar, gente.
Quem me conhece sabe que eu só mando áudio, eu não escrevo, é muito raro. Até por conta das minhas mãos, né, que não me ajudam muito. E daí, eu falei, e ele achou que eu queria já encontrar ele, né? E eu falei, não é que eu quero te encontrar, eu quero te ver em chamada de vídeo. E daí ele falou, não, mas domingo eu vou pra Itapulândia levar o meu pai, que a avó dele morava em Itapulândia, né? E o pai dele de São Paulo tava aí. Aí eu falei, bom, eu vou ver como é que vai ser o meu final de semana, qualquer coisa a gente marca esse encontro, né? E nesse dia, então, as minhas irmãs saíram, elas tinham um compromisso, e mais uma vez a Eliane ficou de babá, né? Ficou de babá das crianças. E daí eu falei, bom, então a hora é agora, né? Marquei então um encontro com ele para ele ir à tarde na minha casa, a gente se conheceu. Mas antes dele me conhecer pessoalmente, ele já falava que me amava e tal, que ele me amava do jeitinho que eu era, né? E isso nunca ninguém tinha falado pra mim. Tanto que quando ele me falou isso no telefone em chamada de vídeo, eu caí em lágrimas, porque nunca me falou isso, eu te amo do jeito que você é. E aquilo mexeu muito comigo, né? Mas mesmo assim eu tava com um pouco de receio, sabe? Porque eu nunca tinha visto ele na vida, né? E tava um pé aqui e um lá. Não sabia se eu dava essa chance pra ele ou não. Aí uma amiga minha, né, que ela me acompanhou em todos os meus perengues, né? Se preocupava muito comigo, ela falou assim, vai amiga, você não queria tanto um príncipe? Tá aí o príncipe, vai, né? E eu dei essa chance, então a gente se conheceu, começamos a namorar e daí que minha vida, daí que a Eliane finalmente começou a viver, começou a sair, né? Eu já tinha andado de ônibus, né? No meu relacionamento anterior. Quando eu fui de ônibus pra primeira vez pra Foz do Iguaçu, gente, eu quase morri com o Princesa dos Campos e tanto medo, assim, porque eu nunca tinha andado sozinha de ônibus, porque minha mãe não deixava, sabe? E foi tudo uma vitória atrás da outra, sabe? Aí depois que eu conheci o Jefferson, minha vida mudou completamente. Aí em 2020 nós ia casar em abril. Só que daí veio a pandemia. E eu tava aqui na casa dele pra ficar com o pai dele que tava aqui de férias. E daí fechou tudo. Minha cidade fechou. Tinha colocado até pedra nas entradas pra ninguém passar. E ele falou assim, você vai morar aqui? Eu falei, você tá louco? Aí eu não tenho roupa pra morar aqui, né? Não, mas isso a gente dá um jeito, ele falou, né? E daí a gente casou. 2 meses antes do... Não, 1 mês antes do previsto. Casou entre aspas. É casamento, né? Tá morando no mesmo teto, é casamento. E daí somos até hoje, né? E daí em 2021, passei aquele, né, 2020 ali, assustado com tudo, né? Trancada dentro de casa. Me senti enjaulada de novo, né? Mas com uma diferença. Outros lados, com a pessoa que eu gosto, né? Então, foi difícil, mas não foi tão difícil. Aí em 2021 começou e ali em janeiro eu descobri então, pelo Instagram mesmo, o marketing digital. Eu falei, cara, né? Vi um influencer, um ator influencer divulgando o marketing digital. E eu falei assim, nossa, olha, eu posso trabalhar e ficar em casa, porque
para um cadeirante ficar saindo, ainda mais nesses lugares assim, né? A minha rua é na pedra irregular, né? Até semanas atrás, né? Para mim sair era muito complicado sair, né? E perigoso também, né? Porque eu já tenho um trauma lá atrás, que eu fui atropelado uma vez lá em Tripolândia, na calçada, gente. Um carro deu ré em mim e eu capotei, assim. Uma semana antes da minha formatura da faculdade, o cara me atropelou. E eu tenho um pouco de receio, assim, de sair na rua. Eu até saio, né, quando a minha cadeira andava, eu até saía aqui na rua. Mas eu morria de medo, assim, sabe? Então, o marketing fez toda a diferença na minha vida. Porque eu ficava em casa o dia inteiro sozinha, esperando o Jefferson chegar do trabalho, né? Acordava ali 8, 9 horas, né? Fazia o meu café, ligava a televisão, maratonava a série da Netflix, ficava ali no celular cuidando da vida dos outros em vez de cuidar da minha. Aí, obrigada, Dinalva linda. Aí então, né, eu falei, uma boa opção. Aí fui investigar, né, fui ver se aquilo era realmente verdade. E, né, a menina me explicou tudo, como é que funcionava e tal. Eu fiquei muito interessada, mas conversei com o Jefferson antes. Ele falou, olha, investiga primeiro, né? Se é realmente verdade. Investiguei por um período, né? Falei com várias pessoas. Daí falaram, não, pode confiar nela e tal, né? Só que daí aquele detalhe. Eu queria entrar, mas eu não tinha dinheiro para adquirir o treinamento. Aí eu falei, ó, então só em fevereiro que eu vou conseguir adquirir, né? E daí, no final ali de janeiro, teve uma promoção do treinamento do Gabriel. E daí eu tinha umas economias da poupança, que era para emergência, porque, né, a minha saúde não é lá aquelas coisas, né? Tenho pressão alta, tem que ficar sempre de olho, né? E daí, então, eu pensei, não vou perder essa chance. Isso foi 20 e poucos de janeiro que aconteceu, de 2021, né? Agora, de final de janeiro, vai fazer 2 anos. E daí, então, eu comprei o treinamento, né? Com essa moça. E tô no marketing até hoje, né? Já vai fazer 2 anos. Eu iniciei ali os estudos dia 2 de fevereiro. Eu comecei a estudar, né? Estudar o treinamento, né? Pra ver como é que funcionava. E eu pensei, né? Não é tão fácil quanto parecia. Mas eu não desisti, né? Tive que estudar, tive que ter as mentorias, né? Que no nosso treinamento ele tem lives todas as noites. Boa noite, Carla, tudo bem? E comecei a estudar e colocar as estratégias em prática, né? Fiz minha primeira venda em 20 dias de treinamento, né? Mas não foi fácil alavancar, né? E não é fácil até hoje alavancar. Tem que ter muita constância, tem que ter muita persistência e não desistir, né? Eu tenho certeza que eu ainda vou ter a vida que eu enxergo aqui na minha mente,
que eu vou ter a casa que eu enxergo aqui na minha mente. Gente, aqui na minha casa ela é tão pequena que toda vez que eu vou entrar no meu quarto ou aqui no meu escritório, eu bato o meu pé ou bato o meu braço, porque a cadeira ela tem que fazer o giro e não tem espaço. Teve uma vez que eu quase quebrei meu pé, porque eu bati bem na quina da porta, assim, sabe? Aí, e eu tenho certeza que um dia eu vou ter uma casa adaptada para mim. O meu banheiro não é adaptado. Não é nada adaptado, né? Mas eu me viro. Eu tenho uma cadeira que eu tomo banho, né? De plástico. Então ela é que é meu apoio também pra eu ir no banheiro sozinha, porque eu fico o dia inteiro sozinha, né? E tomo banho sozinha também, só que não mais sozinha em casa. Depois que o meu chuveiro uma vez pegou fogo, daí eu não tomo mais banho sozinha. Tomo sozinha, mas não sozinha em casa, né? E o Jefferson, ele prefere me tirar do banheiro, porque como tá molhado, pode escorregar ali e cair, como eu já caí uma vez e dei a cara assim no vaso, porque não, né? O banheiro é muito pequeno, é bem complicado, né? Então ele prefere me tirar até pra minha segurança, né? Porque se chegar a cair e quebrar alguma coisa, Deus me livre, né? Então é bem complicadinho, mas não é difícil, né? A vida da gente todas temos obstáculos, todos nós temos desafios. A diferença é como a gente encara os nossos desafios, como a gente vai enfrentá-los. E eu sempre enfrentei os meus desafios como um aprendizado, né? Porque até quando eu era pequena, sempre foi difícil para mim fazer coisas sozinha. E cada conquista, cada coisa que eu fazia sozinha, eu via aquilo como uma vitória para mim. Desde, gente, de um sutiã que eu conseguia fechar. Porque a minha mãe teve épocas que ela me vestia. E daí eu não, né, falei, eu tenho que começar a fazer as coisas sozinha. Eu tenho que começar a me virar sozinha. Porque eu já sabia que minha mãe não era eterna, né? Não, e não foi, né? Tanto que ela se foi e eu fiquei. Eu sinto muita falta dela, né? Muita falta dela. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Logo que eu comecei a namorar o Jefferson, eu vim pra cá passar um final de semana com ele aqui. E eu sonhei com a minha mãe. Eu nunca tinha sonhado com a minha mãe um sonho assim, diferente do cotidiano que a gente já tinha sonhado, mas era do cotidiano, da gente em casa, com ela lá e tal. E nesse sonho que eu tive com ela, era do Jefferson tirando uma foto nossa. E ela tava nessa foto, gente, não é mentira, com um sorriso de orelha a orelha, né? E daí eu chego a me arrepiar tudo. E eu acordei chorando, o Jefferson acordou e me abraçou. E daí contei o sonho pra ele. E daí eu falei, esse sonho foi uma resposta. Esse sonho foi uma resposta da minha mãe dizendo que ela estava feliz por mim, que ela aprovava esse relacionamento, né? E eu tenho certeza
que foi dedinho dela lá de cima também, sabe? Empurrando o Jefferson para minha vida, trazendo ele para minha vida, porque a minha vida, antes do Jefferson vir para minha vida, não estava fácil. Não estava fácil mesmo. Mas mesmo assim, eu nunca tirei esse sorriso do rosto. Eu nunca, né? Um sorriso sem sorriso. Nunca tirei o sorriso do rosto. Nunca desisti. Nunca desisti de encontrar aquilo que eu sempre quis. Nunca desisti de ir em busca daquilo que eu acredito que tem relevância para mim. Então, se o Jefferson tá na minha vida hoje, e se ele cuida tão bem de mim hoje e me ama do jeito que eu sou, é porque eu rezei muito lá em cima e usei muito a lei da atração para que ele viesse para minha vida. Obrigada, Maria. Eu estou bem, sim. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. E sabe, é essa a diferença. A gente tem que, por mais que a nossa vida não seja fácil, a gente tem que ter uma esperança. A gente tem que imaginar a nossa vida como a gente quer que ela seja. A gente tem que acreditar na gente. A gente tem que acreditar no nosso potencial. Que daí a gente vai ver como que a gente pode, como que a gente é capaz, né? Eu sempre gostei de tirar foto, eu sempre postava as fotos no Instagram antes de entrar pro marketing digital. Já era meio que blogueirinha. Só que não com tanta frequência, porque tirar a foto dentro de casa não tem graça, né? Tem, mas não tem, né? Mas assim, eu sempre tirava foto quando eu ia na fisioterapia, que era uma vez por semana. Então eu me arrumava, usava a minha melhor roupa, botava um reboco na boca, assim, né? Que eu não consigo passar muito bem batom, mas, né? Passava aquele batom e ia pra fisioterapia. Daí, enquanto eu esperava o carro da fisioterapia me buscar, ou quando eu chegava, né, que eu ia com a cadeira motorizada, eu parava num fundo, assim, e tirava uma foto, né, e postava depois. É assim que foi minha vida, gente. E não podemos desistir, né? Temos que continuar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Né? Querem perguntar alguma coisa? Podem perguntar. Estou aqui à disposição. Podem perguntar. Pode perguntar qualquer coisa que você tiver curiosidade em perguntar, podem perguntar. Temos aí uns minutinhos ainda. Quase minutinhos. Bom, enquanto alguém não pergunta, eu vou tirar um print aqui. Não, vou tirar não. Vocês tiram um print lá e me marcam, tá bom? Eu vou fazer a pose aqui e vocês tiram lá. Deu pra tirar o print, gente? Deu pra tirar o print? Conseguiram tirar o print, gente? Ou tem alguma coisa para falar? Podem ficar à vontade. Que bom, Eliane, que deu para tirar. Ah, gente,
semana que vem temos uma convidada especial na nossa live, que é a Eliane. Ela também é do March. Ah, linda, eu também te admiro muito, viu? Te acompanho lá no seu Insta, você é uma batalhadora aí também, né? Estamos aí e amanhã, semana que vem é a nossa live, hein? Sim. Sim. Com a mãe dele. E não foi fácil, viu? Mas eu superei, né? Eu superei, consegui dar a volta por cima e estamos aqui até hoje. É isso aí. Semana que vem é nós. Mais alguma coisa? Querem perguntar? Pode perguntar. Bom, gente, essa live ela vai ficar salva, tá? Pra vocês acompanhar aí. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês. Vai fazer 3 anos esse ano. Eu descobri que eu tenho esquizoencefalia. E o que é esquizoencefalia, Eliane? É uma má formação no cérebro. Eu não tenho uma parte do meu cérebro. Né? Então, digamos assim que de acordo com o exame, eu não era nem para estar aqui falando com você, né? Era para mim estar numa cama vegetando e nem ter o acompanhamento dos olhos. Então, se você acha que marketing digital não é para você, se você acha que sua vida tá ruim, pare com isso. Eu era para estar bem pior e graças a Deus, Deus fez um milagre e não permitiu que eu estaria numa cama vegetando, né? Que eu possa falar, que eu possa me movimentar, mesmo com limitações, mas eu consigo me mexer e não estou numa cama vegetando. Então, não desista dos seus sonhos. Vá em busca daquilo que você deseja. Corra atrás que dá certo, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. E fica esse insight para vocês. Não desistam. E para quem tá chegando agora, essa live vai ficar salva. Se você não assistiu, assista. Um grande abraço a todos e até mais. Semana que vem tem mais live. Espero você. Uma ótima noite.